Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar as suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-up, garantindo um melhor atendimento e otimização no seu fluxo de trabalho. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas são agora que você parou para assistir a gente, mas a gente espera que você aproveite bastante, porque a gente está aqui de coração aberto, com muita gratidão, porque a gente consegue trazer pessoas especiais, conteúdos incríveis, para que você possa evoluir, aprender e se conectar com a gente, porque pra gente isso importa e muito. E hoje a gente trouxe uma convidada pra lá de especial. Gente, o trabalho dela é encantador. Eu acredito que hoje vai ser um dia daqueles, porque eu tenho certeza que eu mesmo vou aprender muito e eu tô aqui ansiosa, porque eu não levo muito jeito nesse tal de lifestyle, não. Meu negócio é pousadinha ali, bonitinho, previsto, sabe? Bebê quietinho, bem bonitinho ali, dormindo, enfim. Mas hoje a gente vai ter um conteúdo muito bom, inclusive de marketing, porque ela tem um know-how aí muito legal e eu quero... Vamos caçar. Vamos aprender com ela, vamos destrinchar ela inteira aqui, né? Oh, não sabe o que tá esperando ela. Mas primeiramente agradecer os nossos patrocinadores, graças a eles a gente tá aqui entregando conteúdo maravilhoso pra vocês. Alfa Photobook, entrega, preço, qualidade, tudo num lugar só. Quem é que não adora receber um álbum em 4 dias úteis? Só a Alfa Photobook faz isso pra você, gente. Então não perde a oportunidade de encantar o seu cliente, de trazer essa experiência maravilhosa, com muita qualidade e preço incrível e imbatível, né, Ana? Com certeza. Ana, olha, você vai... Olha lá o store da Ana, chega caixas e caixas. Por quê? Preço bom, né, gente? Qualidade, então é isso. Temos também Carlinha Toscano. Quer minimizar o seu tempo de edição? Terceiriza, gente. Tem gente que faz isso com muita excelência pra você. CT Produções e Edições com Carlinha Toscano, para que você possa ter mais qualidade de vida para você e para sua família. E é claro que eu não podia esquecer da Vita Corretoras. Fala aí, Ana. Bom, Vita Corretora, gente, não pense somente no presente, pense no seu futuro. Nós somos autônomos. Quantos anos a gente vai conseguir ficar agachando e levantando, né? A Ana já não tá conseguindo. Eu já não tô mais aguentando. Então, gente, nós pensamos no presente e a Vita Corretora pensa no seu presente e no seu futuro. Vamos deixar aqui a descrição de todos os patrocinadores e esperamos que vocês conheçam o que é bom no mercado, hein? Gente, incomparável, imbatível, que a gente escolhe a dedo todo mundo que tá aqui com a gente. Então é isso, gente. Hoje eu vou apresentar pra vocês nada mais, nem sei se eu sei pronunciar direito, né? Mas nada mais, nada menos que Natália Bucciarelli. Acertou. Eu tô muito italiana. Sou italiana, né, bem? Com vocês, então, a Natália Bucciarelli. Muito obrigada por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Pessoas solicitaram você, saiba que tem gente querendo ver você, saber mais do seu trabalho, desse seu know-how todo aí que você tem. Então, seja muito bem-vinda. Que bom, obrigada. Eu tô muito feliz. É realmente uma oportunidade muito gostosa de estar entre fotógrafas. E, assim, uma emoção mesmo. Porque eu acho que tudo que a gente faz, né, com amor, que a gente se dedica, que a gente coloca, assim, né, nosso coração, eu acho que é isso. A gente se empolga, se anima para fazer. Exatamente. Então, agradeço de coração. E aproveitando, né, eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui, só para vocês terem uma noção, né, do pouquinho de uma apresentação dela, para depois a gente fazer essa entrevista aí, esse bate-papo gostoso, cheio de coisas interessantes pra gente aprender hoje. Então, Natália Bucciarelli, chiliano, casada, mãe da Valentina com 4 anos e da pequena Francesca com 10 meses, que não anda, ela corre, gente. Coisa mais linda. Publicitária como primeira formação, construiu seu início de carreira em agência publicitária, sendo 7 anos na
Ruderman, que é do Justo, sabe? Do Robertinho, né? Isso. Uma das multinacionais do Roberto Justus, ela saiu do mercado publicitário para abrir sua empresa de fotografia em 2011, quando tudo ainda era um hobby, e ela resolveu crescer nessa área. Então ela percebeu que não dá muito para ser um hobby, porque ele é caro. Tinha que ser empreendedora, né, da fotografia. Isso, exatamente. E como ela já tinha um know-how aí de marketing, acho que ajudou bastante, né? Exatamente. Além de fotografar, há quase 14 anos, ela tem se dedicado a um mercado que faz os seus olhos brilharem nos últimos anos. Mentora também de fotógrafos no nicho de retrato corporativo lifestyle. Gente, entra na página dela. É gostoso de ver, Natália. Que bom, que bom. É uma leveza que você traz, de verdade, assim, não é pra qualquer um. Não é... Você traz, além de tudo, um storytelling muito gostoso de se ver, que a gente acompanha e fica gostoso. Leve. E mostra que não é pousado mesmo. Porque, querendo ou não, o lifestyle ele tem um pouquinho de pousado, às vezes, pra direcionar. Sempre. Sempre vezes, tem que ter a nossa direção, né? Sim, o nosso direcionamento tem que sempre existir. Não é jogado, Não é né? jogado. De qualquer jeito. Muitas Não. pessoas pensam que às vezes, vamos fazer acontecer. Não, às vezes precisa ter aquele direcionamento para dar uma refinada. Com certeza. Então a gente queria, né, que com tudo isso aqui, eu não sei por onde começar, mas qual foi o seu grande desafio? Vamos começar por aí, né? Para largar uma grande empresa, né? Que deve ter sido um grande aprendizado aí, principalmente na área de marketing, de estratégia, né? Para que você entre na fotografia. E por quê? Como que você encontrou a fotografia para chegar onde você está hoje? Complementando essa primeira hora que eu tava lendo, né, sobre você, assim, geralmente a maioria das pessoas que a gente entrevista começou na fotografia porque ia se tornar mãe, queria ter mais tempo, então ia migrar. Você não. Você foi pra fotografia solo, né? Exato. Então, o que foi que levou você a isso? E aí depois você teve vontade de ter filho, foi isso, né? Depois só. Não, mas eu queria até aproveitar isso que vocês falaram, é muito legal sobre essa diferença do lifestyle, só para eu pegar esse gancho que vocês falaram, porque eu acho que é muito legal. Que às vezes até é uma dúvida, porque a pessoa fala, não, mas como pode ser lifestyle se você dirige? Então a gente tem que lembrar, né, quando eu tô falando aqui de retrato corporativo, de foto de clientes reais, pessoas reais, claro, a gente vai trazer o máximo do estilo de vida daquela pessoa. Quando a gente fala de um documentário, uma fotografia documental, aí sim é outra coisa, é vida real. Ou seja, aquele ensaio que você vai fazer na casa da família e tá ali a criança correndo, tomou banho, a mãe tá sem maquiagem, tá tudo ali de jeito real. A criança passou mal. Aquilo. Então, aquilo que eu acho que é uma foto que a gente chama, né, de fotografia jornalística documental, é isso, né? Sem cílios postiços, sem isso. Agora, quando a gente traz isso para o corporativo, e é legal que a gente pode falar um pouco bem do lifestyle dentro do ensaio família, e também nos ensaios corporativos, a gente está falando ali de profissionais que querem mostrar a sua imagem, claro, de forma bonita, essência, né? Elegante, mas trazer natural. Um pouco mais de naturalidade, né? E, bom, voltando essa pergunta de vocês aí sobre essa... eu gosto de falar que eu tenho 2 transições de carreira. Eu acho que a primeira é essa grande transição de profissão mesmo, né? Então, depois de publicitária, foi um momento de decisão dessa virada de chave. A fotografia me chamou nesse sentido e isso eu já deixaria aqui como um primeiro conselho, né? Eu acho que tem muitos fotógrafos, vocês devem receber essa pergunta também, que falam, nossa, mas será que é a hora de eu sair do CLT, né? Porque eu tinha uma carreira ali consolidada, muito bacana, que eu amava, tenho muita saudade, mas a fotografia foi uma coisa que foi chamando e começaram a aparecer trabalhos e eu segui com as 2 profissões ao mesmo tempo. Então isso é uma primeira, né, um conselho que eu acabo dando para os fotógrafos que têm essa dúvida, largo tudo agora, qual o momento que eu largo? Claro, é individual, né? Cada um tem que sentir esse momento, mas para mim foi importante levar as 2 coisas juntas. Por um tempo, né? Por um tempo. Te trouxe confiança, né? Me trouxe confiança. Estabilidade financeira. Eu lembro muito bem da minha chefe falando assim, olha, Natália, eu só te perco para fotografia. Eu falei, não, de jeito nenhum. Como é que eu vou sair dessa empresa com tudo aqui construído, sabe? Tudo. Eu falei, não, de jeito nenhum. Um mês depois eu tava chamando ela, oi, vamos bater um papo?
porque as coisas já estavam acontecendo. Então, acho que isso é um termômetro muito importante para qualquer empreendedor, porque obviamente não é fácil, mas você ter essa confiança de que, nossa, começou, funcionou, eu tô ganhando para isso. Eu só saí do meu emprego quando eu realmente já estava ganhando com fotografia. E então foi uma decisão muito fácil. É aquela decisão que a gente não tem conflito. A gente fala, não tenho a menor dúvida. E 14 anos, graças a Deus, nunca precisei estar no vermelho. Então isso é legal. Quando você já pega sem arriscar, isso é muito importante. Então se a pessoa já está ali no seu CLT, as coisas estão funcionando, calma, vai estudando, vai dando seu tempo e prática, né? Vai colocando em prática, vai criando o portfólio, vai fotografando, vai planejando, né? Vai planejando, muito importante também, o que der para planejar. Tem coisa que vai no susto, né? Mas tá tudo bem. Mas, se não, o que der para ir planejando, eu acho que é muito, sim, muito e se importante. mostrando, né? Mostrando que você é fotógrafa, né? Senão Exatamente. como é que a pessoa vai saber que você tá na fotografia, né? Exatamente. E aí, isso é uma coisa que é muito, muito legal, porque permeia, acho que, toda a nossa comunicação, né? Como empreendedores, como fotógrafas, a gente não precisa esperar o momento certo para as coisas acontecerem. Porque, às vezes, a gente fica esperando a perfeição. Eu, como virginiana, então, gente, é um trabalho, assim, meu Deus do céu. Porque, senão, a gente fica esperando. Será? Não espero. Achou que já dá para fazer? Faz do jeito que realmente já dá para fazer. E você vai melhorando, você vai trazendo novas experiências e aquilo vai aperfeiçoando. E aí, realmente, as coisas andam, as coisas fluem. Dizem, né, que quando tá perfeito, já tá tarde. É mesmo. É bem por aí. É bem por aí. Feito com defeito, mas feito, vai lapidando, vai indo, né? Tem o feito é melhor do que perfeito, mas hoje em dia estamos usando muito... Vai com defeito mesmo, vai melhorando aos poucos, mas faz com o que você tem, né? É por aí. Pra não ficar pra trás também. Não, né? se não ficar pra trás, é verdade. E assim, eu não faço tanto ensaio corporativo, né? Mas eu faço. E eu tenho visto, inclusive, um nicho de clientes meus que são médicos. Eles falam, eu quero fazer, mas eu não quero nada muito formal. Eu não quero mais braço cruzado. Primeira coisa que eles me falam, eu não quero mais braço cruzado. Eu não quero usar jaleco. Eu quero sim fazer algo bem informal. Muitos nem querem usar roupa que remetam a medicina, nada disso, né? Isso seria o quê? Seria um corporativo lifestyle? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar do corporativo lifestyle. Sim, um corporativo mais leve, mas eu não tinha ouvido falar. Como é que é isso? Acho que você faz. Você nem sabe o que você faz. Então, porque o meu já é mais leve porque eu sou assim, né? Eu não sei fazer nada muito... Posado. Muito, né? Então talvez eu já faça dessa forma, mas eu não tinha visto alguém especialista. Agora que eu conheci você, né? Eu falei, nossa, que legal, é isso, né? Eu acho super bacana e tal. Mas fala um pouquinho pra gente, que talvez muita gente, né? Os nossos ouvintes nunca ouviu falar. E acho que uma primeira... Nossa, tem tanta coisa legal pra gente falar, mas acho que uma primeira coisa, assim, que eu gosto muito de dizer tudo tá na forma que a gente embala. A Dani mesmo falou, você já faz. Então, tudo tá na forma que a gente comunica. Então, eu poderia não comunicar o termo lifestyle, mas tudo tá na forma de embalar. Então, eu gosto de embalar essa mensagem, né, do lifestyle. E como que eu cheguei nesse conceito, que eu gostei de trabalhar dele com mais força. Eu percebi que o lifestyle, ele tem alguns pilares, né? E se a gente tira um desses pilares, né, como tudo que precisa de um pilar para ter uma base ali, alguma coisa desanda. E aí eu comecei a perceber, até emendando um pouco o que vocês falaram com a maternidade, eu vou já respondendo algumas coisas. Eu tenho essa experiência aí de 14 anos, eu fotografei muito família, durante muitos anos. Até hoje eu fotografo, mas eu acabo não divulgando. E então também é um assunto que a gente pode depois entrar depois, porque muita gente pergunta. E aí, nesse processo todo, fotografar parto, fotografar bebê e tudo mais, foram acontecendo algumas coisas que eu falava, por que eu saio desse ensaio? Às vezes eu saio incomodada. Fotografar, por exemplo, o newborn tradicional, que vocês fazem com tanta excelência. Às vezes eu saía meio chateada, porque às vezes demorava,
Ou às vezes eu via que a mãe estava num momento ali, né, pós-parto, que eu só percebi depois de ser mãe, algumas nuances que a gente não consegue ver antes de ser mãe. Claro, a gente trata com maior respeito, carinho, a gente entende que é um momento ali único e certamente difícil que ela está passando, mas depois de você passar pela experiência, você entende com ainda mais cuidado. E algumas coisas que eu passava, eu falava, tem alguma coisa nesses ensaios que me engessam. Que o fato de não dar ali uma liberdade para o ensaio acontecer, às vezes, sabe, me deixava meio travada. Tá. Então, por exemplo, fazer um smash the cake, aí uma criança caía em cima do bolo e a mãe ficava frustrada com aquilo. Então, algumas experiências, e é uma coisa que eu gosto sempre de falar, são nos desafios que a gente vai encontrar as respostas. E eu estava demorando para encontrar essas respostas, porque acontecia alguma coisa, eu falava, gente, por que isso aqui está virando um desafio para mim? E eu gostava, o resultado era lindo. E aí eu vou aproveitar, nem era agora que eu ia mostrar. Mas eu trouxe um pouco de alguns ensaios. Aqui é um exercício legal que é depois para todo mundo fazer. Não sei se aqui é o melhor lugar para eu mostrar. Um pouquinho mais pra cá. Pra cá. Aí? Tá pra ver? Eu trouxe assim, eu fiz um pupurri aqui de imagens. Muitas imagens aqui são de 2012, são imagens antigas, algumas mais recentes, mas a maioria de 10 anos atrás. E aí eu percebia de família. E aí, o que eu percebia, né, que eu gostava aqui na fotografia? Aqui, as meninas comendo a melancia em casa, né? A nenezinha com a chupeta. Não vamos tirar a chupeta, se tá tudo bem, se ela tá feliz. Eu comecei a perceber que isso, né, do lifestyle que eu chamo, tinham todos os pilares que eu gostava. Luz natural, né, que é para trazer essa naturalidade. Sim. Claro, a direção, com certeza. Aqui eu pedi para eles fazerem uma guerra de travesseiro. Sem contar para as meninas, eu coloquei dentro dos travesseiros penas soltas. E pedi para eles começarem uma guerra. Quando eles começaram a guerra, as penas começaram a sair. E, obviamente, não dá para simular um sorriso desse, né? Um sorriso da criança só vai sair com uma ação dessa gerada. Então, comecei a perceber que isso, né, que eu chamo de lifestyle, era de fato o que eu chamo de DNA. Os olhos. Isso, é que eu chamo de DNA da minha fotografia. Então, eu encontrei isso. Então, quais são os pilares que eu entendo do lifestyle que vocês me perguntaram, né? Assim, o que de fato é essa luz natural, né? Então, se não tem luz natural, este pilar é uma fotografia para mim que fica engessada. Na minha visão, na forma de eu fotografar. Então, os seus corporativos também são tudo natural? Todos, 100% com luz natural, 100%. Luz natural, né? Esses momentos de gerar naturalidade no cliente, mesmo sendo corporativo, um médico super famoso, como que eu vou tirar este sorriso dele sem pedir o sorriso pra ele? E aí é cada piada ruim que eu faço, mas dá certo. Faço umas piadas ruins, todo mundo dá risada, enfim. Só não tá com chinelo, né? Só o chinelo não. O chinelo achei... É pesado, né? Achei demais. Mas achei muito criativo, mas assim, é nessa linha, né? É seguir essa razão. E aí, por que eu quis trazer impresso isso? Porque sempre fotografei família, enfim, e fiz essa, vamos dizer assim, uma transição de nicho, né, que eu comentei para vocês. O corporativo, ele, daqui a pouco eu conto um pouquinho mais, ele entrou muito forte, assim, nesses últimos 5 anos para mim, que eu me dedico praticamente só pro corporativo, mas eu já fotografo desde 2014, desde quando apareceu o LinkedIn, que as pessoas falavam, eu só quero uma fotinho. Vou contar essa história pra vocês, é muito boa. Mas só para eu não perder aqui o fio do porquê que eu trouxe impresso. Quando eu comecei a fotografar o corporativo, foi muito fácil para mim enxergar que era a mesma linguagem, né? Assim, a mesma comunicação, os tons, as cores. Então eu percebi que pro lifestyle, né, o que eu digo pro ensaio corporativo, eu preciso ir até a história dela. Então, se é uma médica, aqui no caso dela, que fala de saúde, que está sempre mostrando ali exercícios e tudo mais, eu preciso colocar ela nesse cenário também.
além de outras Sim. fotos, né? Além do consultório Além do chapado, consultório. Então, assim, o mundo ideal... Porque o lifestyle é isso. É o estilo de vida dela. O que Isso. ela faz, né? O que ela vai pra faz? academia, ela come saudável. Isso, Ela não fica só exatamente. dentro do consultório. Ela tem família, ela tem filho. Exatamente. E então mostrar um pouco disso na casa dela, em locações, enfim. Então eu trouxe porque isso aqui também fala um pouco sobre o DNA, né? Que os fotógrafos falam como que eu encontro meu estilo e, enfim, né? Nesse sentido. Então, eu acho que é um exercício muito legal. Eu sempre Fazer esse convido, mosaico, né? porque às vezes o fotógrafo fala, ai, eu não tô me encontrando, Não, né? pra você ter ideia, eu tô me identificando muito com você, porque eu tenho um estilo assim, muito assim. Mas fazem 14 anos que eu luto contra mim mesma. Amanhã mesmo eu vou ter um curso maravilhoso de flash, mas eu sei que não é o que aquece o meu coração. Eu tenho. Vem comigo. Não, ela faz bastante. Eu faço, eu tenho um estúdio com luz natural linda. E aí eu fiz um cenário Dia das Mães todo branco, com uma janela gigante. E aí eu desmontei parte do cenário. E aí eu fiquei com parte do cenário. Eu fiquei com um caixotão branco assim, com aquele... E aí eu não consigo desmanchar. E tudo eu quero fazer lá. Esses dias eu tava lá sozinha, eu falei, Ana, é isso que você ama. Você ama o claro, você ama, não adianta. Eu vou fazer 1000 cursos, mas eu amo aquilo. Entendeu? Eu amo aquilo. Eu gosto. É muito lindo, eu conheço. E assim, às vezes eu falo, as pessoas falam, mesmo aqui a gente recebe pessoas maravilhosas, o próximo que vai vir é de flash. E, não usa flash quem não sabe. Não é gosto, é alma, tá no coração. Mesmo. É que existe também gente que não usa o flash por falta de conhecimento, por medo. Não, mas tem gente, Dani, que não usa flash, mas também não sabe nem usar a luz natural. A luz natural, gente, é um desafio a todo momento. É um desafio. E isso é legal porque eu recebo muitos fotógrafos exatamente nesse sentido. Fala, eu não consigo trabalhar com luz natural. Sim. Eu fico ali preso. Então, às vezes eu vejo muitos fotógrafos que estão fazendo uma foto... Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Mas assim, que morre de medo. Que tá exatamente, né? Assim, a pessoa tá com uma fonte de luz natural do lado dela e aí o fotógrafo põe a luz artificial no lugar da luz natural. Não tem nada de errado com isso, porque ele sabe lidar com aquele tipo de luz. E eu fotografei muito já em estúdio com flash, fazia muito ensaio gestante, né? Testei de tudo, né? Aquelas fotos com contraluz, tudo, que é maravilhoso. Mas é isso que você falou, aquela coisa que assim, eu acordo e falo, não acredito que eu vou naquele lugar, que negócio maravilhoso que vai ficar. É isso que me chama. É isso. Eu tenho feito muito gestante, fundo preto, foto linda. Eu não consigo nem postar no meu feed, porque eu olho, eu falo, ai, cara, é linda, tá? Mas não é aquilo que eu às vezes faço um newborn mais escurinho, eu vou lá, clareio tudo. Aí, fala, tá vendo? Esse negócio de luz e sombra, aquela sombra gigante, eu tiro. Você vê a mesma coisa isso, no tipo de tratamento, né? Os fotógrafos que trazem mais pro terra, uma coisa mais amarelado, mais escuro. Isso. Tá tudo bem, tá tudo bem, são da pessoa estilos, claro. diferente. Eu fui um dia fotografar na casa da Annalise, a Vivi tava junto. E eu jurei que eu ia fotografar no fundo branco, porque a gente fez um curso maravilhoso de flash. E eu jurei que eu ia fazer. Eu cheguei lá, não tinha. Tava esse cenário que ela montou. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer essa gestante? No estúdio dela, que eu chamei na minha cabeça, eu ia fazer aquilo. Você tava, Aí a Vivi, oxe, tem aqui, tem lá em cima, tem isso aqui. Eu falei, mas eu não sei lá. Lógico que sabe. Você tem medo, você vai fazer fotos lindas. E ficou lindo, né? E aí eu fiz tudo no natural, ficou incrível. Ai, que mas legal. a gente tem esse receio quando a gente é acostumado com algo. Por isso que eu falo, às vezes Normal. não é, né? Eu sou acostumada com flash, com aquela luz fixa, com o meu newborn e tal, porque na casa do cliente. E tem outra, domínio, já tem domínio, já outra. funciona. É zona de conforto, né? Isso. A palavra, ninguém quer sair da zona de conforto. Mas ontem eu fui atender num hospital, um newborn, e só tinha tomada 220. Eu olhei e falei, Aos desafios, quando chegam os desafios. A mãe falou assim, o que importa é que você faça, não precisa de luz. Se granular, ficar escurinho. O que você quiser, o que importa é que minha filha tenha o newborn dela. Aí a luz era tudo amarela, né? Eu falei, seja o que Deus quiser. Vai com essa. E ficou, eu achei que foi bom. Porque você tem domínio, né? É isso que é o importante. Eu acho que quando você estuda,
E é isso que eu falo, quer trabalhar com luz natural, ótimo, mas vai estudar flash. Não, mas não tinha né? como fazer nem luz natural, não, então, pelo espaço que tava lá. Não, então, em tinha todos os como. sentidos, mas aí o fato de você estudar, entender de luz, você consegue fotografar Sim. mesmo com um problema achar ali que caiu na sua frente. A melhor solução né? possível, Então, né? dependendo se é Podia com luz melhor, natural. podia, mas é o que eu tenho naquele momento. Isso, porque você já tem domínio do que fazer, de como a luz se comporta. Então, isso é uma coisa importante. Eu falo, quer aprender a trabalhar com luz natural, né? Porque tem, às vezes, fotógrafo que chega realmente muito... tá no começo, tá fazendo uma aula, curso básico né? Para aprender a mexer na máquina e tudo mais. Mas aprenda a trabalhar com tudo, né? Sim, eu acho com que tudo, depois não, tem que saber. que você aprende, você tem domínio Sim. e consegue encontrar seu estilo. Porque, só para eu não esquecer... Isso que eu estou falando agora com tanta facilidade e clareza, olha como era, como é agora e tal, é só porque eu tô olhando para trás. Porque quando você tá no meio do furacão, é isso, falar, mas eu saio ou não saio? Eu paro de fazer, eu parei, comecei a negar trabalho em prol daquilo que eu acredito que é o que eu sei fazer melhor, que me dá prazer, que eu gosto e que resulta, isso é muito legal, que é resultado, o cliente vê isso. Porque não tem coisa melhor do que o prazer de você ir fazer algo que você sabe, o que você gosta, que às vezes você vai saber, não que eu não goste, né? Mas assim, você vai se aventurar e você vai olhar aquele resultado e falar, é isso. É isso, Não, exatamente. é uma delícia quando você vê o resultado, E você tem estúdio? Não tenho. Isso que eu pergunto, não tem? Não tenho. Tá, e aí, como que você... Você disse que você fotografa tudo, mas você quase não posta, né? Você posta aquilo que você realmente quer ser reconhecida, tal, mas você continua fazendo família, gestante ou não? Então, hoje, assim, o meu foco é corporativo. Tá. Esses últimos anos, é isso que eu falo, é legal a gente seguir o que vai te chamando e eu encho a minha agenda de corporativo, somente corporativo. O que acontece é que muitas clientes, que são antigas, né, muito antigas, que já tinham feito alguma coisa comigo lá atrás, ou clientes novas que engravidam, falam, não, mas tem que ser você. Eu faço o ensaio dela de gestante. Entendi. Eu, assim, a proporção que eu tenho é 90... parecido, né? 90... Só tem uma barriga. Quase isso, que é isso, Tem exatamente mais isso, leveza, né? assim, O estilo é o mesmo, né? Então, nesse mesmo formato, mas eu não divulgo. Realmente é uma estratégia. É uma estratégia porque... O que a gente posta, a gente vende. E você nunca teve estúdio fixo? Tive. Teve? Já tive. Tá, Tive escritório. São Bernardo, né? Sou de São Paulo mesmo. E aí eu tive uma sócia, Carol, que é uma grande amiga minha. A gente foi sócia por 10 anos. Tá. Então eu tenho essa minha empresa hoje, agora vai fazer 3 anos. Né? Eu sozinha com essa minha empresa, esse meu Instagram do jeito que tá hoje. E aí a gente passou por muitas coisas. A gente teve um estúdio por 3 anos. Lindo, todo branco, pé direito duplo, tudo clarinho, no Brooklyn. Pertinho da Ponte Estaiada. Tá. Nossa, do lado da minha casa. Pé direito do coisa maravilhosa, assim. Foi uma experiência muito, muito bonita, muito legal. E exatamente nesse sentido, né? A gente tem que passar pelas experiências pra sentir. Foi ótimo, tinha um foco, a gente montou quase era uma casinha, porque era lifestyle também. Então era aquilo, tinha cama, tinha bubble chair, era tudo bem, bem natural. Mas a gente já fazia corporativo. E é muito engraçado como a gente vai ouvindo ali o que a gente gosta de fazer, então a gente levava os profissionais lá para fazer as fotos, ficava super legal, tal, mas eu falava assim, gente, tá faltando alguma coisa aqui. E aí eu falava, vamos descer. Aí eu levava ele no térreo e fazia uma foto ao ar livre, pegava um corredor, não, peraí, achei um corredor de madeira, aí em um outro andar que tinha um corredor de madeira e fazia umas fotos. Então assim, de alguma forma eu saía do estúdio branco, porque aquilo, acho lindo, até hoje, assim, tenho estúdios... Mas elementos, né? Mas eu queria contextualizar ele, eu queria cenário. Eu queria colocar ele dentro de um cenário, eu queria mostrar ele em outro ambiente que não era a parede branca. Sim, ou no meu sofá branco, sabe assim? Poderia até ser o sofá dele, né? Mas até o sofá dele, Uma exatamente. Poltrona, uma janela, né? E aí, até respondendo que você me perguntou agora há pouco sobre a questão do jaleco. O que eu sinto? Há 10 anos atrás, quando começou o LinkedIn, eu lembro em 2014, eu comentei que ia contar essa história, a gente tinha um escritório ali na cidade de Jardim. E por a gente ter um escritório, aparecia no Google.
né, estúdio de fotografia, as pessoas achavam que era um estúdio mesmo, que a gente fotografava lá. Não era o escritório. Sentava eu e a Carol, uma do lado da outra. E a pessoa às vezes interfonava. Ô, fulano tá aqui, tá subindo pra fazer foto. Eu falei, como é que a gente não tem nada agendado? E a gente... Aí a pessoa falou, não, deixa eu conversar com você. E a gente recebia, a pessoa falou, não, deixa eu explicar, que é só nosso escritório, a gente não fotografa aqui. A gente já fotografava no espaço das pessoas. E aquilo ali começou a surgir, o corporativo começou a vir forte daí. E a pessoa falava, não, você não entendeu, eu só quero uma fotinho. Não tem por quatro. Pra LinkedIn. E ela falava muito assim, quero uma foto de perfil, Mas perfil profissional. Muito, né? Você tá fazendo um ensaio do filho, você podia fazer uma foto minha exatamente, de LinkedIn? Acontece. E aí a gente percebeu, em festa, né? Não, eu já recebi o cara com o terno e domingo agora, ensaio Dia dos Pais, família muito grande. Aí fizemos ao ar livre, porque a família era muito grande, mas eu prometi, né, uma foto de fundo preto, é aquela de geração, né? Então, era isso, o combinado. Aí fizemos, a família muito grande, aí acabou, o rapaz voltou, falou, olha, você desculpa, mas já que eu tô arrumado, tô de blusa preta, falou, você pode fazer 3 fotos profissionais? Aí eu, posso? Aí ele, então tá, como? Eu falei, aí peguei e fiz, né, tá? E falou, essa eu vou te mandar a parte ali, mas assim, as pessoas... R$1.200, 3. Mais ou menos isso. E é mais ou menos isso, porque a gente também tem que ir aprendendo. São situações muito difíceis, né? Passei muito por isso também. Mas a gente tem que, aos poucos, a gente vai aprendendo. Puxa, a pessoa, como que ela vai valorizar? Que ela vai ver e vai falar assim... Uma fotinho, vem aqui tirar essa fotinho pro LinkedIn. Exatamente. Quanto tempo você demorou pra conseguir fazer essa foto em 3 minutos? Eu brinco, eu falo, hoje eu acho que eu consigo fazer um ensaio em 10 minutos com 3 looks. Consigo, porque você vai rápido, você vai dirigindo, você vai fazendo, mas, gente, eu demorei muito tempo pra chegar nisso. Aí você faz rapidinho, só que a pessoa acha que por fazer rápido é porque... Então, a gente tem que trazer, né, essa valorização, essa bagagem aí disso. E aí, só para concluir isso que você comentou, da questão do braço cruzado e jaleco, que é uma coisa que eu acabo usando pouco, acho que não tem problema nenhum fazer, mas acho que antes, nessa época do LinkedIn, o que existia? LinkedIn. Então, assim, a pessoa precisava meio que entender o estereótipo. Jaleco, esteto e braço cruzado para entender que aquela pessoa era médica. Hoje, se a gente pensar, né, vamos falar no Instagram, que é a nossa realidade aí forte, a pessoa entra lá, já vê doutor fulano. Por que precisa mostrar que o doutor... Não, tu já sabe que o doutor usa jaleco. Vamos mostrar o que ele faz? O que a gente precisa hoje? A gente precisa de conteúdo, precisa mostrar ali a vida real acontecendo de uma forma bonita, né? Pelo nosso olhar. A né? gente tem que falar, não é mais a foto que tem que falar do Exatamente. jaleco, né? Então, eu brinco com eles. Não, vamos tirar o jaleco. Vamos fazer com jaleco? Se você quiser fazer uma, porque eu sei que congresso pede... Isso é uma coisa, é fato, assim. Às vezes, alguns congressos, eles pedem, né? É uma obrigatoriedade. Sim. Agora, tirando isso, se você não tá no seu consultório, né? Eu trabalho com locações hoje. Faz parte de um dos meus pilares, que é o que eu ensino para os meus alunos como um pilar dentro da minha fotografia. Tem alguns pilares e um deles é esse. Além da luz natural, são as locações, que não são só estúdios fotográficos. Fiz semana passada um ensaio numa cafeteria de uma fotógrafa. Né? Então, a cafeteria alguns lugares sim, outros não. Faz na cafeteria ou já sai? Não, cafeteria não. Mas quando a gente, às vezes, vai fazer um ensaio com por exemplo, eu fotografo muito médico. Mais de 90% são médicos. Até o médico entender que aquilo é um ensaio, porque pode durar 20 minutos, dependendo de como é. Então, puxa, como é que ele vai falar, mas eu vou pagar tudo isso pra gente em 20 minutos numa cafeteria? Então, para agregar valor nisso, eu gosto de fazer uma coisa combinada, eu combino com a cafeteria, se tiver algum custo ou em alguma locação. É tudo combinado, é tudo pago, porque a gente tem tempo disponível para criar tudo isso. E aí, às vezes, a cafeteria acaba sendo um extra, acaba sendo ali um complemento. Porque talvez a percepção desse profissional fala assim, nossa, mas eu vou investir tão caro num ensaio como esse pra gente fazer uma coisa em 20 minutos? Imagina, foto, vocês sabem, né? Foto aqui no girassol, no pôr do sol, dura 10 minutos.
10 minutos para conseguir o pôr do sol certinho e tal. Como é que você vai agregar valor de repente, para esse profissional falando, olha, isso aí vai durar 10 minutos ali no pôr do sol, vai coçar um pouco, porque tem, né, ali plantação, pode surgir um bicho, uma cobra e tal, mas fica tranquilo, é uma coisa rápida. Ele vai falar, Bia, eu vou pagar tudo isso? Né? Então, assim, é isso, realmente, para esses ensaios, né, para esses pacotes que eu vendo, eu realmente gosto de prezar por essa experiência, fazer um ensaio por dia, para ficar ali... Mas, por exemplo, se você vai levar um profissional para uma cafeteria, se você já conhece a cafeteria, ok, mas se você não conhece, primeiro você vai conhecer a cafeteria, se pode, se não pode. Você vê tudo isso. Sim. Se pode, ok. Né? Isso. Se não pode, tem um custo, você repassa isso ou já está dentro do seu valor? Eu faço... esse pilar eu acho muito importante, porque a pergunta que a maioria dos fotógrafos, né, que chegam, ou quando fazem workshop, ou me mandam mesmo nas conversas, é assim, não, mas não é possível. Como que você fotografa só com luz natural? Porque não é todo lugar que tem luz natural. Eu falo, sim, só com luz natural. Por quê? A partir do momento que eu entendi que isso é um pilar para mim e que se eu não tiver isso vai prejudicar minha fotografia, por exemplo, isso que você comentou, né? Se eu chegar num lugar e não tiver luz natural, eu não vou conseguir o resultado que eu tô prometendo, né, ali visualmente, que eles veem no seu Instagram, meu perfil, é isso que você vende. Eu percebo que eu preciso ditar, eu preciso orientar. Eu peço um vídeo do espaço. Eu realmente fico ali, eu conduzo o processo. Eu acho que isso é um ponto principal. E eu tenho um curso online também, além do workshop presencial. E eu falo muito isso no curso. A partir do momento que a gente consegue conduzir o processo, a gente não passa mais perrengue. Porque eu passei. Posso contar essa história? Pode. Vocês estão com tempo? Pode. A gente adora um perrengue. E essa história eu conto porque ela, assim, foi um divisor de águas para eu entender por que às vezes tinha algum cliente que poderia não ficar satisfeito com a foto. Ou eu mesma olhar e falar assim, gente, eu sei que eu posso mais que isso. E aí o que aconteceu foi... Vou tentar resumir a história, mas eu chamo a minha história de As Minhas Duas Estrelas. Eu intitulei a história assim, porque carinhosamente, uma cliente muito querida, e eu já indo pro final da história, ela é minha cliente até hoje. Então, pedi autorização dela para sempre contar essa história, inclusive no meu curso, porque eu mostro essas imagens. Então, quando a gente foi fazer o ensaio dela, o primeiro, ela me encontrou e falou, tudo bem, queria fazer as fotos, tal, como funciona? Eu falei, nossa, que ótimo. Ela falou, eu tenho um consultório aqui, nutricionista. Falei, que bom, nossa, já vou fechar. Não, recebi indicação, entrei no seu perfil, adorei, tudo mais. Ótimo, vamos lá. Onde é? Marcamos, tal. Falei, você tem maquiadora? Não tenho, vou fazer aqui mesmo. Tudo bem, então tudo bem. E que mais? O que precisa? Me passa o endereço, tal. Combinamos e... Lá fui eu. Um dia antes, ela mandou uma mensagem. Falei, tá tudo certo. Eu mando, na verdade, uma mensagem confirmando tudo, todos os detalhes. E ela falou, não, tá tudo ótimo. A única coisa é que a minha sogra faleceu ontem. Anteontem, assim, naqueles dias. Eu falei, nossa, meu Deus, né? Meus pêsames, mas vamos remarcar? Não é melhor? O marido dela também ia fazer algumas fotos. O ensaio era dela, mas o marido ia fazer algumas fotos. Não, acho que não é um bom momento para ele. Não, vamos seguir. Falei, bom, tá bom. Mais um parênteses aí pra história ficar bonita. Eu tava grávida da minha primeira filha. Ou seja, pra vocês verem que faz pouco tempo. 4 anos e meio, eu tava grávida, 5 anos mais ou menos. E aí, eu fui e na época, eu levava uma escadinha pequenininha. Vocês estão entendendo o tamanho do perrengue? Vocês estão fazendo a história, né? Vocês estão vendo a história. Eu tô vendo. Essa história é boa, porque ela... De verdade, desculpa estender essa história, mas eu vejo que é uma história que muda o rumo de muitos fotógrafos. E eu vejo isso pelos alunos que comentam. E aí, eu com aquela escadinha, aquele caos todo. E aí, cheguei lá, já em cima da hora. Ele falou, não, olha, pra você subir com essa escadinha, né, no prédio, você precisa dar a volta. Você vai lá no elevador de serviço. Bom, mais 10 minutos pra eu chegar. Bom, subi, eu falei, mas moça, eu tô grávida, eu subi com essa escada. Vamos assim. Por que eu levava a escadinha? Porque eu chego, às vezes tem cliente 2 metros de altura, né? E eu com o meu 1,60 m, não é um 58, não é um 58, chegava, né? E não posso ter essa diferença de altura. Bom, vamos lá. A hora que eu cheguei, ela olhou e falou assim,
que pena, né? Que você chegou 5 minutos atrasada. Era uma coisa assim, 5 minutos. Aquilo já me... Ai, meu Deus, realmente. Cheguei, avisei ela que eu tive que dar a volta toda. Eu falei, meu Deus, que perrengue. E com o barrigão, né? Com o barriga. Ainda tava com pouco, mas assim, já é perrengue, né? E aí... o marido lá junto. Fiquei super mal, porque ela tinha acabado de perder, né? E aí fui fazer as fotos dele. Falei, não, vamos começar com você e tal. Fui, fiz as fotos. Falei, nossa, onde eu posso fazer? Ah, é só aqui nessa sala. Uma sala bem pequena, mais ou menos do tamanho aqui desta mesa. Uma janela contra a luz. E uma mesa, uma cadeira. E aí já vou explicar que não tem nenhum problema o lugar ser desse tamanho. O problema é não conseguir fazer o que eu precisava. Eu não consegui usar a minha lente 85mm. Vocês que são fotógrafas sabem a diferença que faz eu usar. Uma 50. Ou, nesse caso, eu tive que usar 24-70, que era 2.8. Levei, tinha. Bom, menos mal também tinha. Mas assim, eu já sabia que não ia ser o resultado que eu queria. Que você queria. E aí eu falei pra ela, então vou fazer o seguinte, eu posso abrir a porta pra eu poder dar um passo pra trás, conseguir mais... Não pode. Falei, mas a gente não pode usar essa recepção pra tentar... Não pode, porque aqui essa sala tem mais pessoas que usam, né? Dividem, enfim. Também não pode. Então, quero mostrar que tudo que estava acontecendo naquele ensaio, gente... Não pode. Não tava dando certo. E eu falei, meu Deus. Fiz as fotos. Realmente, não foi o melhor resultado, porque foram... condições ali que se apresentaram que eu falei, gente, eu acho que não tá dando certo. Entreguei as fotos, ela falou que tudo bem. 1 ano depois, ela me mandou 2 estrelas no Google. Por isso que eu chamo minha história de 2 estrelas. Foi lá, 2 estrelas. E fez um texto falando que ela não tinha ficado feliz com o resultado. Gente, eu gosto de contar essa história para saber que todo mundo passa por momentos. Saber como que a gente pode aproveitar isso. Olha, não gostei do resultado. Eu vejo hoje as fotos no seu Instagram e, nossa, as mulheres são lindas, os lugares são lindos. Eu não me reconheço, eu não me encaixo nelas. Talvez seja porque essas médicas são famosas e eu não. E nesse sentido. Bom, resumindo mesmo, vou tentar resumir. Obviamente, liguei pra ela, conversei e falei, puxa, eu que mesma que falei com você, por que você me deu 2 estrelas? A gente podia conversar. E tal, ela pediu desculpa, enfim, até tirou, deu tempo de eu tirar print, mas ela tirou isso do ar, falou, desculpa, eu também sou empresária, eu sei que isso não é bacana. E ali, claro, eu tava muito chateada, é aquele momento que acho que muitos passam que tem vontade de desistir. Então eu gosto de contar essa história porque assim, não é fácil pra mim contar essa história, porque foi um momento muito, muito chato. E eu falei, meu Deus, será que eu vou desistir? Nessa época eu tinha a Carol ainda de sócia. Desse, eu não vou, tá? E aí eu olhei aquilo, falei pra ela, olha, primeira coisa, assim, vamos resolver isso. Já tinha passado 1 ano. Olha, isso, né, do ensaio até ela mandar essa mensagem. E essa foi a boa notícia. Por quê? Porque em 1 ano eu já tinha aprendido muita coisa. Na verdade, eu já estava seguindo o meu sentir que eu queria fotografar em locações. Por quê? Porque eu podia ir onde o cliente estava. Então, o cliente é Alphaville, eu falei, eu tenho um espaço em Alphaville, fica bom pra você? Nossa, do lado. Ah, você prefere aqui no centro? Então, eu comecei a conseguir atender o público. Ou seja, eu não perdia mais cliente. Qualquer lugar você tava... Não perdia cliente. E tudo dentro do que funcionava pra mim. Como eu já tinha aprendido bastante coisa, falei pra ela, olha, a primeira coisa que eu preciso te dizer, né? Obviamente não teve nenhum descuido, teve total cuidado com você, mas eu quero te dar uma boa notícia. As coisas mudaram nesse 1 ano e eu queria fazer um novo ensaio seu, obviamente sem custo nenhum, pra que você entenda, né? E mais do que tudo, que ela possa usar as fotos, porque não é nosso objetivo, né? Que a pessoa possa usar essas fotos. Que você se veja e se sinta feliz. E ela, graças a Deus, aceitou. Ai, porque isso foi um divisor de águas. O ensaio ficou maravilhoso, porque foi numa locação que eu indiquei. Ela fez maquiagem. Ela não estava naquele momento ruim que ela estava vivendo com o marido dela, né? Com aquela situação. Então, a primeira coisa que eu falo a culpa naquele sentido foi minha. Então isso a gente precisa encarar. Quando alguma coisa não dá certo no ensaio, a culpa é nossa. Então eu não soube conduzir o ensaio. Eu não perguntei onde era, eu não vi uma foto do espaço, eu não sabia se eu ia conseguir usar um equipamento. Então essa falta de condução
hoje não existe mais. Então eu precisei passar por uma experiência com tanta coisa ruim num dia só. Você foi simplesmente confiante, né? Confiante. Deixa a vida me levar, Porque né? a gente é, né? A gente, como fotógrafo, a gente é confiante. A gente fala, vai dar tudo certo. Mas ao mesmo Só tempo que também tem um aprendizado diário que, por mais que a gente esteja numa evolução, a gente vai ser surpreendido às vezes com alguma outra coisa. Exatamente. Eu te falei do meu ontem, eu não perguntei, nunca imaginei que lá na maternidade eu ainda fui perguntar para as enfermeiras. Fosse 220. Todas são 220. E eu acho que ainda perdi minha luz, porque eu liguei. Ai, meu Deus, ele Eu deve nem testei ainda. testou. Com, mas é a isso, gente não um pergunta. desafio desse não faz com que a gente fala, nossa, pra próxima vez eu tenho que pedir um vídeo do espaço. Então, entende por que eu só fotografo com luz natural? Porque eu não vou num espaço que não tem luz natural. Por quê? Porque eu entendo que eu vou tomar 2 estrelas de novo. Sim, exato. Que ela vai falar, puxa, a luz, se eu não orientar a roupa direito, se ela não fizer maquiagem do jeito que eu oriento... Virginiana, né? Vai em busca dos 5 estrelas, né? Não Vai é? ficar E você vê, ela olha na sua página, só tem mulheres lindas e ela não se reconheceu. Ela não se e reconheceu. você vê que às vezes causa um problema que a gente nem imagina. Aí ela já começou a pensar, é porque ela não é uma médica famosa. Isso. Olha, não tem nada a ver uma ligação Não. com a outra. Se é beleza, se é Exatamente. bonita, né? Mas Você vê a é importância isso. do ensaio. Exato. E da gente conduzir, da gente mostrar pro cliente. Então, mesmo que ele fala assim, puxa, mas eu gostaria de assim, quem entende do assunto? Somos nós. Então, hoje, eu fico muito feliz porque eles têm essa confiança. Eu desmarco o ensaio quando tá nublado. Aliás, você vai fazer o nosso ensaio? Com certeza. Ah, mas eu ia fazer. Deixa pro final, eu ia fazer uma surpresa. Ah, então corta. Mataram a surpresa já. Já tô ansiosa pra passar pelas lentes da Natália Butini. Nossa. Com naturalidade. Com naturalidade. Mas é isso, eu acho que essa história, quando a gente passa realmente por um desafio, às vezes a gente pensa até em desistir, que a gente possa pegar isso que aconteceu e falar, não, calma, deixa eu sentar, respira. O que eu posso tirar de aprendizado? Então eu falo, hoje nada me pega mais, porque eu já fico blindada com esses pontos. E Natália, desde daquela fotinho do LinkedIn até hoje, você acha que o mercado só tá crescendo na área corporativa, os retratos corporativos? Com certeza. Com certeza. Eu acho que eu vejo o mercado mais promissor hoje. Eu só vejo benefícios, né? Então, eu parei de fotografar parto, principalmente, que eu fotografava muito, quando a maternidade veio. Então, não foi... isso é uma coisa que realmente acontece quando a gente precisa organizar a nossa parte familiar. Então, hoje eu não consigo mais pular da cama às 2 da manhã se o médico liga, né? Por conta das meninas. Então, eu deixei de lado. Mas como eu já fotografava o corporativo, eu percebi, assim, a tranquilidade que é um ensaio muito mais rápido. Um ensaio eu sinto muito mais valorizado. Como eu fotografei as duas coisas, eu consigo ver. Então, assim, um homem, né? Eu fotografo homens também. Não são todas as fotógrafas que fotografam. Aliás, isso é uma oportunidade que eu sempre falo. Fotógrafas que fotografam homens também, isso é muito legal. Tem um mercado muito grande. E aí, eu percebi que entrar nesse nicho, né, principalmente fotografando homens, enfim, é uma coisa rápida, né? Algo rápido, prático, muito, muito prático, né? A gente não tem às vezes aquela coisa com criança que realmente é mais difícil de fotografar. Do humor, depende da idade. Do humor, eu acho que do homem, tempo. ele é mais direto também, é igual prático. Compra. Ele vai ficar olhando, meu cabelo aqui não ficou... é muito raro ele falar Eles isso, né? são muito práticos. Exceto a Annalise, que um dia tirou uma foto de um homem que ela fez repetir tudo porque ele não tinha feito a sobrancelha. Sobrancelha, amiga? Ele era lindo, esse homem. Foi fazer ensaio corporativo e nós fizemos... Já tava na 3ª troca. E aí, quando tava finalizando, né? Só tava eu e ele no estúdio. E aí, tava finalizando, ele foi ao toalete. Aí, ele abriu assim a porta e falou... Ah! Eu levei até um susto, né? Eu falei, será que ele viu uma barata? Né? Eu falei, oi, o que aconteceu? Ele falou, ai, Ana, minha sobrancelha tá com risquinho, eu esqueci de passar o lápis. Você tem? Eu sou a mulher mais... desencanada de maquiagem. Eu não tinha um lápis pra emprestar pra ele, né? Ele falou, a gente vai ter que refazer desde o início. Eu falei, não, amor, eu vou ler naquela época, eu falei, não, eu vou pôr um pelo pra você aí, tá mas tudo bem, tá vai tudo dar certo. Bem, calma, né? A inteligência artificial hoje veio pra nos ajudar, né? Super detalhista, né? Mas enfim. Mas de forma geral, outra coisa que eu vejo no mercado corporativo, além desse crescimento, é que ele é uma coisa recorrente. Claro que família também mas assim, os profissionais também entenderam que eles precisam dessas fotos com recorrência. Eles não vão fazer com você uma vez. Você tem
uma cliente, uma médica, que já fez 7 ensaios comigo. E um diferente do outro, de acordo com a necessidade, tem uma né? fotógrafa que eu acho ela maravilhosa. Não consigo lembrar. É Gil, acho que é Giovana o nome dela. Acho que é Gil. E ela faz um pacote muito legal, que ela tem um pacote que eu te falei, né, da outra vez, que eu achava bem legal. Que era um pacote, faz de conta, 30 fotos, o pacote primeiro. E o segundo valia muito mais a pena, mas você refazia em 3 meses. Então ela já prende aquele cliente para 3 meses, para ele viciar e fazer de 3 em 3 meses. E é uma procura muito grande. A gente enjoa das nossas fotos. Sim, você tira depois. E mais do que isso, assim, eu tento sempre criar novidades. Isso é uma coisa que gera um movimento muito bom. Eu testo muita coisa. Então, uma das coisas que eu testo, agora eu vendo bastidores. Por exemplo, a Vivi tá aqui fazendo fotos minhas. Mas assim, hoje os clientes compram isso. Sim. Eu não vou esquecer que tinha uns alunos falando, eu tô tão preocupado, a inteligência artificial, eu tô preocupado, vai tomar nosso mercado, isso, aquilo. Eu falei, vocês estão preocupados? Eu acabei de lançar um ensaio novo, eu vendi 4 em uma semana. Por quê? Porque eu entendi que o mercado, hoje, uma médica, ou enfim, qualquer profissional, precisa mostrar ela num almoço de negócios, precisa mostrar ela na academia. Então, assim, eu posso fazer um bastidor disso, um ensaio mais rápido, uma coisa que ela possa me contratar várias vezes. Então, ela já chega e já contrata 3 ensaios de bastidor. Por quê? Contrata ela pra gente, Ana. Então. Sempre, pra toda a vida. Não é? E é exatamente, por exemplo, eu trouxe ela para mostrar exatamente isso. Enquanto, às vezes, tem um fotógrafo que está preocupado com o que está acontecendo, eu estou criando um produto novo. Eu criei banco de imagens. Porque dentro do ensaio de retrato corporativo, que, vamos dizer, antes era só uma foto de perfil profissional, que é a foto do LinkedIn que todo mundo chamava, o que começou a acontecer? As pessoas precisavam ter um respiro ali. Não podia só ficar colocando a cara dela no Instagram. Sim. Então, puxa, como dar esse respiro? Quem tem que criar isso? Somos nós. Então, eu criei algo que eu chamo de banco de imagens. Não são fotos de detalhes, fotos do médico, por exemplo. Tudo aquilo que ele usa no dia a dia dele, eu faço fotos... Os mockups, ele segurando, detalhes mesmo. Sim. E entrego esse banco de imagens junto com o ensaio. E aí ele tem um ensaio mais completo. Sim. Só que quem que dita isso? O mercado. A gente que tem que ter o olhar para falar como que... Então, enquanto tem alguém preocupado com inteligência artificial... Eu vou lá, tá realmente... eu vou usar e eu vou criar coisa nova, né? Cria um ensaio novo, cria uma comunicação nova. Ai, desculpa, pra mim dá pra saber que não é a pessoa. Não dá. Não fica bom. Não fica bom. Não fica. E você sabe Nunca que é você por inteiro. eu até conversei agora com a Vivi sobre isso, porque eu fui lá e testei. Eu fiz. Eu testei também. Você testou? E eu falo pra todo fotógrafo: testa, pega uma foto sua, cria aí algumas imagens suas pra ver se você se reconhece. Eu olho, gente, eu falo, não sou eu. Não, é uma coisa horrível. E resolvi postar, pra ver mesmo. Todo mundo Percebeu? A Dani postou, aí eu falei, mandei mensagem pra Dani. Eu falei assim, Dani, Não dá pra ver que não sou eu. é você? Você tá tão estranho. A minha melhor amiga falou, Dani, é inteligência artificial? Aí, tá vendo? A Kazan também, Dani, é inteligência artificial, né? Dá pra perceber, gente. A gente conhece, sabe? Não. Percebe. E eu não quero não ser real. Eu quero Não ser é real. estranho. Não. Hoje o que mais as pessoas têm que querer é ser real. E eu peguei essa minha foto, eu olhava e falava, gente, mas esse brinco não é meu? Esse dente não é meu? Que cinto é esse? Que cinto brega? Não é, porque é isso, não é a gente. O pior é esse olho, né? Esse nariz, essa boca, esse dente. Nada. Quanto é o seu ensaio de entrada profissional? Se alguém te Quantas procura, fotos? Tá. Isso também é uma outra coisa muito legal. Depois de muita experiência, muitas coisas, hoje meus ensaios são por looks. Então, eu trabalho por quantidade de looks. A pessoa vai A gente vai ganhar, né? Porque a gente adora trocar de look. Tô brincando. Então, conforme ele vai contratando mais looks, o ensaio vai ficando mais caro. Por quê? É tempo, né? Gente, experiência, lembra? Tudo que eu falei. Tudo que eu falo, o meu testemunho é com base nas experiências. Depois que eu peguei uma cliente que trouxe 12 looks, eu falei, gente, não faz sentido. Chega no 5º look, a pessoa já tá assim, ó. A foto dela já sai... Ela mesma cansa. Então, eu coloquei... já faz alguns anos que eu trabalho com looks, funciona muito bem. Os meus ensaios têm como entrada 2.200 com um look. E eu apresento até 3 looks. 1, 2 e 3 looks, que é 3.300. Então, a média dos meus ensaios costuma ser... Mais um exemplo. R$500 a mais, sempre. Mais um exemplo, um look. Ela é bem objetiva, ela trouxe um look só. Isso.
um look são quantas fotos? 10 fotos, depois 20 fotos. 20 fotos. Aumenta a quantidade. Não é um look e ela fica pulando no lustre, Não. sapateando na mesa, Mas não. de qualquer forma, sou eu que conduzo. É engraçado, todo mundo faz essa pergunta, mas assim, eu nunca tive problema com esse ponto. Porque como sou eu que conduzo, eu posso ficar 30 minutos, Sim. posso ficar uma hora e meia. Porque depende do profissional também. E você está rodando tão lindo, né? Que você vai deixar de ficar às vezes tem um profissional que eu tenho um cliente que chega tremendo. Tremendo. E ela pode levar um look, você fazer tudo e mais um pouco e ela comprar a foto extra? Na verdade, eu faço upgrade, se ela quiser levar um daí look já extra. faz Então, assim, outra coisa que eu aprendi e que eu ensino sempre, ganhar por aquilo que a gente já faz. Então, antes eu falava, põe aí o look rapidinho. Não. Quando eu falo hoje sobre look, que eu cobro por look, não é só trocar a jaqueta rapidinho. Claro, é rápido. O problema não é isso. A gente muda a mensagem. Quando a minha cliente, fotografei uma cliente ontem, ela tava toda de couro, look inteiro de couro, preto e tal, um salto desse tamanho, maravilhosa. É uma mensagem. A partir do momento que ela colocou uma calça jeans, uma camiseta, descalça, é outra mensagem, outra direção. Eu preciso criar uma nova direção para aquilo. Então eu deixo claro isso para os clientes. Tudo transparente. Quando ele fala assim, não, mas eu só vou levar uma jaquetinha extra. Não, mas aí é mais 500 extra. Por quê? Amei. Porque eu preciso mostrar, e isso é o que a gente tava falando no começo. Eu vou pôr o sapato. Mas, Então, deixa com o sapato. é claro que às vezes assim, muda de acessórios, Sim. é uma coisa Não, que eu sim. comentei, apoio o jaleco, tá? E, claro, e tudo isso faz parte, né, ali da negociação e tal. Mas assim, é importante a gente ganhar por aquilo que já faz. Depois que eram tantos looks, eu falava, gente, essa cliente não vai usar tudo isso de foto. Então o que eu prefiro? Ser consistente com aqueles looks que ela vai escolher. E criar ali as mensagens adequadas. Então, quando eu mostro que, por exemplo, às vezes a pessoa fecha 3 looks, eu fecho 3 mensagens. Com essa cliente, ela fez um look formal, um look informal e um na academia. Então, você entende? São 3 conceitos completamente Diferentes, Mas aí você diferentes. escolhe um ambiente que tem tudo isso? Que já tem academia, que tem um ambiente assim ou assim? Se é a necessidade dela, sim. Mas não necessariamente os 3 lugares juntos, no mesmo local. Tento Tenta sempre, ser. sempre Mas se no precisar mesmo dia. ir na academia ali, que é Se próximo, precisar você sim, desvia aí e vai. a gente negocia. Tá. Mas é o que eu falo hoje, essa curadoria que eu falo, né, que eu conto bastante isso para os alunos, isso tem um valor, tem um custo, eu vou falar custo mesmo, porque é um custo muito alto para mim. Então hoje, por exemplo, eu não divulgo os lugares que eu fotografo. Por quê? Porque isso para mim tem um custo. Eu vou até os lugares, eu negocio, eu conheço, eu testo a luz. Se precisar, eu levo um modelo para fazer um teste. Se precisar fazer um portfólio, eu vou fazer um portfólio. Então, isso é um custo muito alto para eu saber que aquilo vai funcionar e eu vou levar meu cliente que vai pagar. Eu falo, tem clientes que fecham muito mais de 3 looks, que colocam mais coisas. Eu vendo por coisas que eu já fazia antes. Então, se eu quiser fazer uma simulação, o que é uma simulação? Uma encenação. Traz uma modelo para o médico fazendo consultório, Sim. cenas. Fica maravilhoso para mostrar o dia a dia. Eu cobro extra. Então, às vezes, tem pacotes que custam 5, 6 mil. Então, como que eu vou fazer uma entrega dessa se eu não conheço o lugar, se eu não vou entregar? Então, eu preciso realmente, para valorizar isso, para deixar uma entrega muito completa, criar esse ambiente, essa experiência, que não vai ser assim, vem aqui rapidinho e faz. Então, sim, e não testar junto com o cliente. Você chega numa Isso. cafeteria, marcou todo o horário, o cara tem lá uma Não. hora. Olha, senhora, desculpa, mas aqui a gente não permite esse tipo de foto, né? Então, Isso. você tá tudo prontinho. Tudo pronto. A experiência é perfeita, né? Para ele não ter problema. E você já trabalhou com marcas, não para pessoas, para marca? Já trabalhei com marcas. Tem o mesmo direcionamento? Tem o mesmo direcionamento. Na verdade, o que acontece, e é curioso, porque eu brinco que eu acho que eu fugi um pouco das agências e das marcas. Porque das marcas que eu digo assim, grandes marcas, grandes nomes. Eu acho que por eu ter trabalhado muito tempo com publicidade, eu sinto que quando eu trabalho com agência... Então, por exemplo, fiz uma campanha uma vez que era para fotografar o Jacan. É muita gente por trás. Então tem a agência, tem a própria empresa, no caso, que contratou. Então tem muita gente. No fim, eu meio que apertei o botão.
E aí eu dava ideias, eu queria fazer outras coisas. Eu falava, não, mas o que a gente precisa é isso. Então, tô dando um exemplo, mas eu percebi que eu fui fugindo desse cenário porque eu não sentia isso, sabe? De falar, eu não posso dirigir? Não, que a gente precisava isso. Você tava lá mais pra fazer o clique. Isso. Então, assim, claro, tem o olhar do fotógrafo, o equipamento e tal, mas eu falava, mas eu tive uma ideia. Não, mas não precisamos disso. Tá tudo ótimo, é um ótimo valor, né? Realmente paga-se bem. Eu trabalhei com agência, eu sei que realmente é um mercado muito legal, mas precisa gostar disso, de saber que vai vir muita regra para você seguir, né? Quando trabalha às vezes com moda, né? Uma coisa voltada para esse cenário que é muito legal. E tem uma outra coisa, gente, que eu vou contar. Eu adoro trabalhar com gente real, né? Quando a gente fala de publicidade, que são essas marcas, né? Quando a gente fala de marcas, ou são modelos que a gente vai pegar ali, a pessoa já sabe o que fazer e tal. Eu não gostei. Eu vou falar assim, eu me senti um pouco, meu Deus, mas eu não nem converso com a pessoa, porque ela já faz a pose, e eu clico e ela já sabe onde se pôr. Muito legal, eu acho que tudo faz parte de teste, faz parte de experiência. Mas eu gosto de gente real, né? Assim, uma coisa que você conversa. E você não tem equipe? É você sozinha? Não tem equipe, sou eu sozinha. Quem faz seu lifestyle? Que faz as fotos? Hoje, olha que maravilha. Olha, você tá tão linda que eu tô sentindo vontade de fotografar você. Ai, que demais, adorei. Ó, ela de lado, assim, sabe? linda, né? Os brilhos, Gente, mas isso é tá uma outra linda. coisa. Eu direciono muito, né, durante os ensaios. É horrível, né? Eu sou uma pata. É horrível, mas eu comecei a aprender também. Olha, se eu tivesse sentada aqui assim, ó, não dá. Então a gente senta na pontinha da cadeira. Sim, Primeira dica. primeira Vocês já dica, sabem, né? Mas é pra eles. Você, né? Senta Mas na olha o nosso pontinha. começo do podcast, era assim, ó. A Renata, se estivesse aqui, né? Ela estaria assim, ó. Escutando você falar assim, ó. Porque é assim, isso, a gente também começa a se policiar, a se né? policiar, né? E eu sempre falo assim, eu só posto o que eu quero vender. As minhas clientes falam, nossa, eu adoro que suas fotos são elegantes. Nossa, elegante. Então, É isso, eu vou é postar isso. A só palavra o que é for. isso. Você está elegante. Gostei. Era o que eu precisava. Era o meu objetivo. Então, você está elegante. Você É uma sabe pessoa que enche os nossos olhos de ficar olhando. Obrigada. Esses dias eu achei tão curioso, eu tava fotografando uma médica e ela falou, queria te contar uma coisa. Eu tava fechando com você e olhando o seu Instagram. A minha filha tava do lado, 7 anos. E ela olhou, ela falou, mãe, deixa eu ver, o que você tá vendo? E ela mostrou. Ela falou, nossa, são médicas? Essas moças todas que essa fotógrafa faz? Ela falou, são. Ela falou, tá vendo, mãe, como dá pra ser elegante sendo médica? Gente, mas eu falei pra ela, eu falei, posso contar essa história, né? Não preciso nem dizer quem ela é, a médica, mas assim, eu falei, eu ganhei. Sabe quando você ganha o dia? Porque eu falo, se uma criança de 7 anos consegue identificar que meu ensaio é elegante, eu consegui o que eu queria. Pronto. Que eu queria, é esse meu objetivo, né? Independente do profissional, que seja algo elegante, que transmita isso, E eu né? te falei isso logo quando eu abri aqui. Quando você olha, você sente um negócio gostoso, eu não sei explicar. Que é uma mistura de elegância com leveza e que sai um resultado incrível. Que bom, mas respondendo a pergunta de vocês, quem que faz as minhas fotos? Gente, hoje eu tenho um presente, porque eu tenho alunos. É verdade. E sabe o que eu falo? É realmente o maior investimento deles investirem em mim. Porque o retorno volta. Eu mesma contrato eles, eu contrato os fotógrafos. Então, isso é muito legal. Fala pra gente, fala pros nossos ouvintes, né? O nosso tempo também tá acabando. Eu me animei muito. Mas fala... Como passa, né? Não, é E muito depois rápido. mais, né? Ai, vai ter que voltar, porque eu mesmo tenho um monte de... Eu nem foi difícil quando a primeira Ó, pergunta. vamos lá. O seu workshop, ele é só online? Ele é presencial? Fala um Próximo, pouquinho quando dele, vai como ter? que funciona. Legal. Eu tenho um curso online, Tá. que ele tá ativo. É um curso voltado, eu gosto de dizer que assim, ele é muito completo. Então, tudo isso que a gente conversou hoje, desde estratégias de marketing no orçamento, como conversar com o cliente, como se posicionar, como vender, até de fato a parte prática. Até a parte prática. Equipamento, locações. Eu uso a R6 Mark II e basicamente 85mm para a maioria dos ensaios de retrato. Quando você não pega aquela cena, tô brincando. Isso, mas hoje eu não preciso pega mais, mais, não pego mais. Então, isso é muito legal. Então, eu passo exatamente isso, conto essas histórias de como vencer esses desafios, assim, e não passar mais por isso. Então, tem um
online, e o presencial, que é muito legal, porque a gente faz a prática juntos. Eu sempre escolho 2 profissionais reais, ou seja, são profissionais, mas não são modelos, para que eles vejam, tenham ali essa vivência, né, no dia, dos problemas reais. Ai, mas eu não gosto aqui onde eu ponho minha mão, eu não gosto aqui, você tira minha papada, isso, aquilo. Então eles vão viver junto comigo o que eu faço, como eu conduzo, como que eu vou tirar esse sorriso. Eu tenho umas técnicas maravilhosas de direção, exatamente para deixar o profissional à vontade. E aí eles clicam também e saem com esse portfólio. Eu acho que isso é muito legal. Então, para quem quer assim, nossa, eu quero entrar... Você já sai de lá, eu falo, vendendo. Porque você usa aquelas fotos como portfólio, né? E já consegue vender. Então, eu tenho uma próxima turma agora, dia 19 de setembro. É uma sexta-feira. Aqui em São Paulo. Perto do Parque Ibirapuera. É uma locação, então eu gosto de locações diferentes. E essa é uma locação bem lifestyle, bem diferente, com cozinha, com piscina, tem muita coisa diferente. Tem vaga ainda? Tem vaga ainda. Tem valor? Ainda Pode tem vaga. Valor, média de valor? Já? Eu gosto sempre de passar individualmente. Então não vai ficar sabendo, entra em contato. Vai ter que entrar em contato, tá? Que ela entra em tem um contato. atendimento Eu vou entrar em diferenciado. contato também. É um atendimento diferenciado, porque lá já começa o workshop começa no atendimento. Mas é isso mesmo. É isso. Mas é verdade, porque é um atendimento exclusivo mesmo, e eu que falo, com cada um. Cada um deles. E você, assim, o que eu sinto, tô falando de mim, às vezes eu me perco um pouquinho no ensaio, não tecnicamente, nada disso, mas justamente na pose. Tem muito cliente que, independente do nível social, né, ele é muito ansioso. Então ele mal senta, ele fala, e agora, eu faço o quê? Isso. Eu ponho minha... Gente, começa a te desconcentrar. Aí, às vezes até eu falo, meu, põe a mão se você quiser. Não, é na minha cabeça, claro, óbvio, né? Eu falo, gente, Se ela me dá tivesse o pensamento dela, ela estaria presa ou morta. É muito engraçado. Eu falo, gente, me dá um pouco de... Aí às vezes eu viro um pouco e falo, ai meu Deus. Já ia falar, não vou nem falar. E no workshop você também ensina Totalmente, toda toda a parte prática mesmo de direção, de pose, de não deixar o cliente, ele não pode falar. Porque se ele tiver se um ele segundo... falar, Duvido você fazer esse ensaio comigo com a Ana. Mas é no sentido que eu falo de não falar, é no sentido assim, de não deixar ele com dúvida. Ele conduzir. Ou ele... Então assim, antes que ele... Claro, a gente conversa, imagina que eu falo também, né, gente? A gente vai ficar horas. Mas, no sentido assim, eu já sei que ele... Antes de eu posicionar, ele vai falar assim, onde eu ponho a mão? Ai, meu Deus, tô nervoso, o que eu faço? Ai, você vai usar Photoshop? Então, antes dele começar a falar, fica tranquilo. Eu nem deixo ele... Eu já começo, eu falo, deixa eu te contar uma coisa, olha aqui. E aí, eu falo flui. mais Quando vê, do já que uma acabou. matraca. O meu Isso. problema já é diferente. Eu já não consigo parar de fotografar. Eu me empolgo, eu não sei se é a insegurança do lifestyle. É insegurança. A minha... Eu fico lá, você quer tirar mais, aí você fala, mas vem Não. daqui, faz mais aqui. Vai indo, quando vai ver, fez 1000 fotos. Eu precisava ter um pouco de síntese, assim, sabe? Mas eu sou aquela que você pede pra resumir, eu aumento 3 linhas também. Eu não sou muito boa dessas coisas. Dani, a gente vai ter que aprender. encerrar e convidar a Natália pra voltar. Ah, acho que a gente pode ser a modelo do dia 19. Ai, Eu sou pidona, tá? olha aí. Não, vamos Olha que legal. Vamos conversar. Vamos conversar. Mas antes isso biquíni, sem biquíni, né? Nada de piscina. Mas de qualquer forma eu já queria terminar assim. Eu quero convidar vocês para um ensaio fotográfico pra gente ter essa experiência, se vocês tem que postar um aceitarem, making-off depois, né? Isso, e a gente faz um making vai off, ser ótimo. A gente tá bastidores. precisando, né, fazer um ensaio, todo vai ser mundo Temos que comprar uma maravilhoso. roupa, Todo porque esse aqui já precisa. tem 3 anos. Essa blusinha aqui. Conta quantas vezes a Ana apareceu com essa blusa no podcast, Gente, é uniforme. Quem é que tem acertar, roupa vermelha? Não Quem é fácil. acertar, não é fácil. Mas não parece, viu? Não parece. ganha. Vem assistir o podcast. Quantas vezes a Ana... Escreve aqui. Você viu a Ana gravando com essa Ai, blusa. gente, vai cuidar da tua Mas vida. não parece, viu? Tá linda. Ai, pessoal, eu espero que vocês tenham amado esse episódio, assim como eu e Dani. Nós estamos aprendendo demais e se tudo der certo, ela vai voltar, vai passar mais informações. Quem tiver vontade, né, de migrar para esse nicho, é um nicho muito promissor. A gente vem escutando muito isso e vale muito a pena, né, testar coisas novas. E quem ficar com alguma dúvida, a gente vai deixar aqui nas descrições tudo sobre ela. Vocês podem entrar em contato com a gente, caso ela não responda,
responda, a gente responde por ela, encaminha para vocês e com certeza vai agregar muito para sua fotografia. E mais uma vez queremos agradecer os nossos patrocinadores maravilhosos. Sem eles esse podcast não ia existir. E você não fique só escutando, vai lá, clica, encaminha esse link, dá o seu like aí, que isso é muito importante pra gente, viu? E um beijo e até a próxima. Obrigada. Beijo. Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar as suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-up, garantindo um melhor atendimento e otimização no seu fluxo de trabalho. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre.